Olá, sejam bem-vindos ao Promessa Notícias. O meu nome é Gustavo, é um prazer recebê-lo de novo, a graça e a paz. Nós estamos começando mais uma edição do Promessa Notícias e, como você sabe, esse é o nosso momento e o nosso espaço de atualização. Chegou a hora de sabermos sobre tudo o que está acontecendo na promessa no Brasil e no mundo. Você está pronto? Então vamos lá. Esta edição do Promessa Notícias especial será focada nos eventos da Conferência UMA 2022. Algumas edições anteriores do Promessa Notícias contou sobre tudo o que estava acontecendo na 58ª Assembleia Geral 2022, que ocorreu entre os dias 17 e 18 de novembro, e sobre os dias igualmente importantes que antecederam o evento. A Conferência UMA 2022 aconteceu logo após a Assembleia Geral, no sábado, dia 19 de novembro. Você acompanhou a Conferência UMA 2022 online? Não? Então você poderá se inteirar desse importante evento nessa edição especial do Promessa Notícias. Conferência UMA 2022, apresentada em formato 100% online, faz maior transmissão em sua história. A Conferência UMA 2022 aconteceu diretamente dos estúdios da TV Viva Promessa em um sábado total. O evento, que já foi híbrido e presencial, dessa vez foi 100% virtual. A Conferência UMA 2022 ganhou um destaque nos últimos 2 anos, pois havia recebido um escopo de evento único, 3 conferências anuais que pertenciam a um evento só. A primeira edição ocorreu em 2020 com o tema Unidade. A segunda em 2021 com o tema Missão e esse ano a derradeira com o tema Avivamento na Essência, o Deus de todas as promessas. O evento fez todo sentido com aquilo que o Espírito Santo havia ministrado nos últimos dias da 58ª Assembleia Geral 2022 e que noticiamos amplamente aqui em uma edição do Promessa Notícias. Se a frase da vez naquela oportunidade era o modo missão, o tom de todo o evento posterior foi que um avivamento implica em saída do local de recebimento, abrangência, fronteiras alargadas, para usar a frase de um dos líderes. Portanto, a Conferência UMA 2022 veio em sincronia com tudo o que havíamos ouvido e recebido na Assembleia Geral deste ano. A modalidade virtual tinha a intenção de atingir o maior número possível de promessistas e espectadores, e pelos nossos números, acreditamos que pela graça de Deus, conseguimos ter êxito. Aqui no YouTube, considerando apenas as transmissões ao vivo, foram 2 lives de quase 8 horas diretas de transmissão, mais de 500 likes, mais de 3.000 visualizações. Considerando apenas o conteúdo produzido sobre o evento, foram 8 vídeos produzidos, somando mais de 3.000 visualizações. No apurado, os números são cerca de 69.000 interações, mais de 6.000 visualizações totais apenas no dia da conferência, o que soma mais de 1.100 horas assistidas. Esse apurado de informações tem o objetivo de evidenciar a você, espectador, o esforço e igualmente o compromisso de todos que integram a direção da Convenção Geral e aqueles que fazem parte da TV Viva Promessa, bem como do diretor desta, em levar a você a melhor transmissão que pudéssemos da Conferência UMA 2022. E assim o foi. Com esse anseio, a transmissão se iniciou por volta das 9 da manhã e os primeiros passos em direção ao avivamento pautado e desejado foi com o pastor Silvio Gonçalves, que é superintendente da Convenção Regional Paranaense e apresentador do programa Igreja Missionária, que tratou do tema O Avivamento e a Vida da Igreja. Em sua exposição, ele passou por temas como a oração fervorosa, a comunhão fervorosa e, por último, o pastor Silvio enfatizou que o avivamento na vida da igreja gera a pregação corajosa. Finalizou explicando que, como resultado da descida e poder do Espírito Santo, a pregação é fiel às Escrituras, transcultural,
contextualizada, como Atos mostra na vida da igreja primitiva. O momento foi imperdível e você pode assistir a mensagem completa acessando o nosso canal aqui na TV Viva Promessa. Pastor Eleilton de Freitas, durante o segundo período da manhã, expõe o tema O Avivamento e os Dons do Espírito. Na segunda palestra da Conferência 1 2022, ainda pela manhã, o pastor Eleilton Freitas, vice-presidente da Convenção Geral das Igrejas Adventistas da Promessa, tratou do tema O Avivamento e os Dons do Espírito, com base em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Ele também expôs os carismas que aparecem em 6 listas do Novo Testamento. O mestre em teologia conceituou os dons do Espírito da seguinte forma: dons são capacitações temporárias ou permanentes que o Espírito Santo distribui aos crentes em Jesus gratuitamente para serem usados nos ministérios visando a edificação do corpo, o cumprimento da missão e a glória de Deus, definiu. Ao tratar da natureza dos dons, o pastor Eleilton disse que não há pessoa mais importante que a outra para ter dons que estão nos holofotes ou dons que estão nos bastidores. Outra ênfase durante a palavra pontuou a usabilidade dos carismas. Dom não é facultativo, afinal, a vontade de Deus é para que os usemos, disse o pastor. Segundo ele, todos os dons espirituais são dados pelo Espírito para o uso no ministério, ressaltou. Na mensagem, o pastor Eleilton trouxe uma lista que dividiu os dons espirituais em 3 categorias: manifestacionais, funcionais e direcionais. Dons manifestacionais são os que mais se sobressaem, como profecia e línguas. São eventuais e imprevisíveis. E não dependem de quem os recebe, mas da ação soberana de Deus. Dons funcionais são os que podem ser aperfeiçoados e que estão sempre disponíveis, como o ensino e o encorajamento. Dons direcionais são os dons ligados à liderança da igreja e condução do povo de Deus, como o dom de pastor e dom de mestre. Ao final, o pastor Eleilton convocou os promessistas à busca dos dons. Busque os melhores dons para a igreja local onde você serve, disse ele. Isso é possível, de acordo com a palavra, quando se olha as necessidades das comunidades de fé em que o cristão participa e não aos desejos pessoais. Ore a Deus, aproveite as oportunidades de serviço. Que área de serviço na igreja seu coração se inclina? Converse com algum cristão de confiança. Faça um teste de dons disponíveis em livros cristãos, finalizou. A palavra do pastor vice-diretor também está disponível na íntegra aqui no nosso canal e você pode acessá-la assim que acabar esta edição. Em momento histórico do evento, Conferência 1 2022 realiza a transmissão de 5 lives simultâneas. A Conferência 1 desse ano foi diferente por vários aspectos. Realizada nos estúdios da TV Viva Promessa, por exemplo, contou com câmeras móveis, o que tornou a transmissão mais dinâmica. Mas um dos momentos mais inéditos da edição 2022 foi a transmissão de 5 lives simultâneas que abriram o período da tarde. A estratégia visava ministrar 5 trilhas simultâneas de acordo com a escolha do participante. E todas foram um sucesso. Os links foram disponibilizados na descrição da transmissão ao vivo e no chat da live. Sendo assim, os participantes seguiram as suas trilhas de preferência. Eram elas a pregação das Escrituras, a trilha com o pastor Kennedy Matos. O que foi o catalisador do avivamento que João Augusto da Silveira experimentou naquele quarto? A Bíblia aberta. A Bíblia aberta. O Ministério da Oração, trilha com o pastor Josias Lima. Na história dos grandes avivamentos, vemos os cristãos orando juntos. E se quisermos um avivamento, se desejamos um avivamento, devemos orar juntos também, irmãos, porque essa receita não falha. Se Deus responde até um só, imagina todos unidos. O Ministério do Ensino, trilha com o pastor Willy Correia.
O propósito do ensino na igreja não é simplesmente colocar conteúdo no coração das pessoas, mas é causar transformação na vida das pessoas. Então, a aplicação, a conclusão são coisas extremamente importantes. Como isso me desperta para que um avivamento verdadeiro aconteça na minha vida, na minha comunidade, concluir sempre pensando no impacto que o ensino é capaz de trazer à minha vida e à vida daqueles que estão participando comigo desse contexto do ensino. Os pequenos grupos, uma trilha com o pastor Ageu Bentes. Tudo que Deus começou na tua vida, Ele vai completar para o bem da igreja. Para o bem da igreja. Coisas espirituais. Você cheio do poder, cheia do poder de Deus, para cumprir a missão. A plantação de igrejas, trilha com o pastor Júnior Mendes. Outra estratégia, porque plantação, não esqueça disso, plantação é semente mais solo. Plantação é semente mais solo. Semente agindo no solo. Cuidar bem do solo, tratar do solo, amar as pessoas, plantar a semente do Evangelho. A satisfação e crescimento adquirido nas trilhas fica explícito nos comentários. Por exemplo, a irmã Adriana Oliveira disse: maravilhosa trilha. Não apenas teoria, mas a prática de um pequeno grupo. Me encheu de esperança. Parabéns, pastor, que o Senhor continue te usando e enchendo cada vez mais de sabedoria. Já a irmã Matutina Ferreira concordou e ratificou quando disse: realmente precisamos buscar com ardor um avivamento. A irmã Creuza Nathalie elogiou o conteúdo. Maravilhosa esta mensagem. Tem trazido um discernimento espiritual. Eu glorifico a Deus por estas palavras. O irmão Elmer Corrêa disse: bom ouvir o pastor sobre o ministério do ensino somado à unção do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e que possa produzir muitos frutos para o reino de Deus. E o pastor Juvino Souza finalizou: mensagem maravilhosa, edificadora e esclarecedora, graças a Deus. Todas as trilhas estão disponíveis na matéria do nosso site promessistas.org ou acessando uma playlist exclusiva aqui no nosso canal que tem todo o conteúdo produzido sobre a conferência. Amém? Você também foi abençoado com as trilhas? Nos conte aqui nos comentários. Agora nós vamos para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos porque a nossa edição especial do Promessa Notícias, Conferência 1 2022 continua. Fica aí, nós voltamos daqui a pouco. Esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos. Não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. Está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto, fazendo correr rios em terras devastadas. Fazendo correr rios em terras devastadas. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa e também
A sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil, você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar a solidariedade para tantas pessoas. Olá, meu irmão, minha irmã. Olha, passando por aqui pela programação da TV Viva a Promessa para te passar um recado importante. Mais do que um recado, um convite. E mais do que um convite, é uma maneira de estarmos conectados e uma maneira de podermos interagir juntinhos. Agora é oficial, a TV Viva a Promessa e o Promessistas Brasil, nós temos um grupo no WhatsApp. Meu irmão, nós temos um grupo oficial no WhatsApp do Promessistas Brasil TV Viva a Promessa. Lá você vai ser informado todos os dias do bloco ao vivo da manhã, do bloco ao vivo da noite, sobre os links dos programas que saem depois. Nós enviamos fotos dos bastidores, a gente faz enquetes, nós vamos ter sorteios, enfim, muita interação no WhatsApp oficial da sua igreja, a Igreja da Promessa. Além do WhatsApp, se você tem o Telegram, muita gente tem o Telegram, você pode participar também do nosso canal no Telegram, que terão as mesmas informações, nós teremos a réplica dos links, nós também teremos, no Telegram nós temos mais maneiras de interações. Então, com certeza vai ser um momento abençoador e nós contamos com você, promessista. Olha, só existem os grupos porque existe você. Então é indispensável, é fundamental que você entre. Vai aparecer os dados aqui embaixo, um QR Code, vai aparecer um link, você pode clicar aqui, é bem fácil. Você clica nesse link e depois você já entra no grupo. Não tem nem aprovação, é só clicar e entrar. E você já faz parte do grupo do WhatsApp e do Telegram da sua igreja promessista. Tá bom? Contamos com você, espero você lá no grupo para a gente interagir. Grande abraço. Conferência 1 2022 faz bate-papo com o tema O Avivamento e o Batismo no Espírito Santo. Na parte da tarde da Conferência 1 2022, ainda foi realizado um podcast com os convidados. Com moderação do pastor Felipe José, diretor da TV Viva a Promessa, convidados responderam as principais dúvidas sobre o assunto. O bate-papo em formato de podcast, que tinha como tema o avivamento e o batismo no Espírito Santo, ocorreu com os convidados pastor Roberto Júnior, diretor da Agência Humanitária, pastor Josias Lima e o pastor Eleilton Freitas, vice-presidente da Convenção Geral, que responderam as principais perguntas enviadas pelos espectadores. Vamos conferir alguns trechos. O batismo no Espírito Santo é para todos, segundo a Bíblia? Se é, então por que algumas pessoas não recebem? Que boa pergunta essa, né? Você olhar assim, porque... Ainda bem que foi para você. Os estudantes de Bíblia, né, vai se deparar com a profecia de Joel e diz que é sobre toda a carne. Sim. E aí, de repente, o irmão fala, e aí, como que fica essa questão? Porque eu não fui batizado com o Espírito Santo, mas a promessa não é para todos? Isso. Ou a promessa falhou? Por mais que a gente desejasse que todas as pessoas falassem línguas, que todos fossem batizados no Espírito Santo, e nós vamos continuar insistindo que a gente tem que buscar, nós vamos continuar insistindo que a gente tem que se colocar diante de Deus para buscar essa dádiva, mas a Bíblia é clara em dizer, não são todos que falam em línguas, então pode acontecer, de repente, eu esteja falando aqui para pessoas que há anos buscam o batismo no Espírito, de repente 10, 20, 30 anos, e você já está congregando com alguém que de repente mal chegou à igreja, né, acabou de se converter a Cristo e já é batizado no Espírito Santo. Então, eu não sei, mas a Bíblia diz que existem pessoas que nunca vão falar em línguas, nunca vão falar em línguas. Na oportunidade, os convidados também responderam perguntas e não fugiram das perguntas mais polêmicas e difíceis.
O bate-papo de mais de 2 horas, na íntegra, você confere a sessão da matéria no site da sua igreja, o promessistas.org, ou acessando o nosso canal aqui do YouTube da TV Viva a Promessa. E agora chegou a hora de olharmos para uma notícia pelos óculos da Bíblia. Mas como nós estamos em época de Copa do Mundo, essa é a hora de olharmos para a Copa, olharmos para a Bíblia. A Copa do Mundo está quase no fim. Das 32 seleções na Copa do Mundo da FIFA no Catar, a Igreja Adventista da Promessa se encontra em 6 países, com seleções que jogam ou estiveram na competição, que chegou às semifinais na data de gravação desse vídeo. Além do Brasil, há promessistas na Argentina, classificada para a grande final. No Uruguai, eliminado na fase de grupos. Portugal, eliminado nas quartas de final. Espanha, eliminada nas oitavas de final, e Inglaterra, eliminada nas quartas de final. O promessistas.org fez um levantamento a partir de números divulgados na Assembleia Geral deste ano, com a Aliança Mundial Promessista, a AMP, e a Junta de Missões da Convenção Geral, e apresenta os adventistas da promessa nesses países. Vamos começar com os nossos irmãos da Argentina? Na Argentina, cuja seleção alcançou a classificação para a grande final, passando por Holanda nos pênaltis e superando a Croácia por 3-0, tem promessa. Segundo informações da líder da igreja no país, a missionária Liliana Arruda, são 4 igrejas, cerca de 256 cadastrados e 148 membros. Esse ano de 2022, a igreja na Argentina realizou um batismo com 5 pessoas. Os promessistas no país fazem parte da Aliança Mundial Promessista, a AMP, fundada em dezembro de 2021 e se reuniu em maio de 2022. Esse é um órgão que reúne os países onde a igreja tem independência financeira, liderança consolidada e os laços são mantidos pela doutrina. A superintendente da Convenção Argentina é a missionária Liliana Arruda e o vice-superintendente é o pastor Lucas Centurion, que recentemente esteve no Brasil para a Junta Geral Deliberativa, a 58ª Assembleia Geral, e concedeu uma entrevista à TV Viva a Promessa que você pode acompanhar aqui no nosso canal. Voltando para as terras brasileiras, o Brasil foi eliminado nas quartas de final depois de perder nos pênaltis para a seleção croata. A saída precoce deixou muito brasileiro decepcionado e acabou com o sonho do Hexa. Mas fora dos campos, a igreja tem progredido em solo nacional, com muitos batismos, projeto de evangelho integral e plantação de igrejas. A igreja brasileira, pela graça de Deus, tem tido grandes batismos. Separamos alguns de várias partes do país. 104 pessoas batizadas na Convenção Baixo Amazonas, 13 adolescentes na Convenção Goiás, na Convenção Ceará 20 almas batizadas, 2 igrejas da Convenção Paulista batizaram 9 pessoas e receberam um novo membro, e 24 pessoas batizadas da Convenção Paranaense. Os últimos números divulgados na 58ª Assembleia da Convenção Geral, no Brasil, mostram aproximadamente mais de 61 mil promessistas. Para que haja um aperfeiçoamento na gestão estatística da igreja, baixe o aplicativo Promessa Mais e mantenha seu cadastro atualizado. Indo para a Europa, a igreja na Espanha cresce. Apesar de ter sido considerada uma das seleções favoritas da Copa, os espanhóis ficaram pelo caminho numa partida dramática contra Marrocos. Sem gols no tempo normal e na prorrogação, os marroquinos derrotaram a Fúria nos pênaltis, com destaque para 2 defesas do goleiro Yassine Bounou. Apesar da Espanha ter perdido nos gramados, a igreja segue sua caminhada no país. Em junho deste ano, por exemplo, houve um batismo de 2 irmãs em Cristo. Atualmente, o responsável é o pastor Arley Coelho Dias, que cuida junto com a sua família de 53 promessistas. Ainda na Europa, a seleção portuguesa passou com folga pelos suíços para em seguida tropeçar também nos marroquinos. No jogo que valia a vaga nas quartas de final, golearam por 6-1 a Suíça com o brilho do substituto de Cristiano Ronaldo,
Gonçalo Ramos, que fez 3 gols na partida. Mas no jogo seguinte, decepção, frustração e choro, que ficou estampado no rosto do craque Cristiano Ronaldo. Eliminada da Copa, são os promessistas portugueses que estão batendo um bolão no país. Os números atuais são de 152 promessistas, sob a responsabilidade do pastor José Lima de Farias Filho, e a sua família, a esposa Vládia Ferrari e os filhos João Pedro e Tiago. Já a Inglaterra também ficou pelo caminho. O jogo duro e o gol do craque Harry Kane não foram suficientes para impedir a derrota para a França, de Mbappé, que disputa uma vaga na final com a seleção de Marrocos. Em termos de presença no país, a Promessa tem feito um trabalho com um público rotativo. São refugiados que chegam à Inglaterra sob responsabilidade dos missionários Márcio e Karen Johansen, instalados em Liverpool. Para entender melhor o perfil do trabalho missionário, confira o site da Junta de Missões. Agora, voltando para a América do Sul, na Copa do Mundo, o Uruguai foi eliminada ainda na fase de grupos, apesar de vencer Gana por 2-0 na última partida da fase inicial. A Celeste foi ultrapassada pelos sul-coreanos, que venceu Portugal por 2-1, o que tirou a vaga do time sul-americano pela vantagem no saldo de gols. Mas apesar da derrota em campo, a Promessa tem tido vitória no campo da evangelização do país. Os últimos números divulgados pela Junta de Missão são os seguintes: cadastrados 5 pessoas e mais de 13 famílias sendo evangelizadas. Desde 15 de junho desse ano, assumiu a liderança da igreja o pastor João Batista da Silva, casado com a missionária Eliane Cristina Silva e pai de Ana Vitória e Igor Lucas. O promessistas.org noticiou que há crescimento no lugar com a graça de Deus. Em contatos missionários, a igreja avança em Montevidéu, no Uruguai. Além desses países, cujas seleções foram à Copa, a Promessa está em mais 12 nações que não foram ao Catar. São elas: Bolívia, com 83 promessistas, Colômbia, com 175 promessistas, Chile, com 140 pessoas, El Salvador, com 35 promessistas, na Guatemala somos 38, Honduras com um grupo base de 10 pessoas, na Índia nós temos 29 promessistas, já em Moçambique são cerca de 3.000 promessistas. No Nepal nós temos um grupo base com 4 pessoas, na Nigéria temos cerca de 300 promessistas, no Peru 40 cadastrados e no Paraguai 1.145 promessistas, totalizando 18 países. Além de interceder orando, não esqueça que você também pode marcar um golaço sendo um amigo da missão. Para isso, doe no nosso site amigosdamissão.org ou pelo Pix sou@amigosdamissão.org. Agora chegou a hora do nosso último quadro, Ficou Sabendo, que também é especial, Conferência 1 2022. Em último momento da Conferência 1 2022, pastor Adelmilson Júlio clama: desça, Senhor, desça sobre a Igreja da Promessa. Durante a última palestra da Conferência 1 2022, o presidente-geral incentivou os promessistas a pedir o avivamento para fazer missões. Desça, Senhor, desça sobre a Igreja Adventista da Promessa, foi uma das frases bradadas pelo pastor Adelmilson Júlio Pereira, presidente da Convenção Geral, durante a última palestra da Conferência 1 2022. Ele incentivou os promessistas a pedir o avivamento para fazer missões. Com base em Lucas, capítulo 24, versículo 45 ao 49, o líder geral ressaltou que a Igreja da Promessa não pode ficar parada. Em vários momentos da pregação, pastor Adelmilson foi incisivo sobre a importância do avivamento e do revestimento de poder, para que a igreja vá em direção aos pecadores. Ele lembrou que esse chamado na antiga aliança foi de Israel, que em suas palavras se envaideceu, se tornou um peso e uma nação julgadora.
decidiu não levar a mensagem às nações. O pastor Adeuilson trouxe um destaque estatístico dado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, que considera 193 países como soberanos, mas a Bíblia convoca a igreja a ir de encontro às etnias nesses lugares que chegam a cerca de 20 mil no mundo. E aí o líder questionou: como chegar a tanta gente, aos 8 bilhões de pessoas na Terra? Por várias vezes o pregador chamou a Igreja da Promessa a fazer o questionamento de qual tem sido a sua ação para alcançar as etnias. Que caminho a Igreja da Promessa deve tomar para sair às nações da terra? Perguntou. E respondeu com base em Lucas 24:49, buscando o revestimento de poder. Uma das palavras mais impactantes foi dita antes da oração por avivamento. Ou a igreja corre em direção aos pecadores, ou ela morre. Ela precisa do poder do Espírito, ponderou. E como fez ao longo de todas as reuniões administrativas, o pastor Adeuilson lembrou do projeto 2032, do compromisso da igreja em chegar ao seu centenário em crescimento. Precisamos plantar 100 novas igrejas, 30 no exterior e 70 no Brasil. Para isso, precisamos do poder de Deus. Ao final, ele orou por um avivamento na promessa. Vamos conferir um trecho. Tudo que eu tenho pedido a Deus nesse tempo, meus irmãos e minhas irmãs, é que o Senhor venha com poder e altere o DNA da Igreja Adventista da Promessa, o DNA missionário. Sabe por quê? Porque nós recebemos poder em 24 de janeiro de 32, gente. O pastor João Augusto Silveira corre o Brasil e o sudeste do Brasil. A mensagem corre a América do Sul e de repente o povo está parado. Ah, meu irmão, eu preciso falar com você. Você não pode ficar parado. Pastor, você não pode ficar parado. Deus nos chamou para uma grande mensagem. Deus nos chamou para uma grande expansão nesses dias. A minha oração tem sido esta: venha, Senhor, altere esse negócio definitivamente. Tire-nos da manutenção para a missão. Leve-nos para a missão. Pois é isso que o Senhor fala para Israel. E eu falei para vocês que Deus não tolerou Israel. Sabe, meu irmão, minha irmã, a Igreja da Promessa é convidada a transpor fronteiras, a passar o oceano, a pregar o Evangelho em todas as etnias. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio nesta promessa poderosa. Pastor Adeuilson então encerrou orando depois da sua palavra. Ao final, o pastor Alex, superintendente da Convenção Paulista, encerrou com oração e o Ministério de Música e Artes, o MMA Geral, celebrou a Deus com o louvor. Você pode acompanhar a mensagem completa na matéria no nosso site promessistas.org ou pela playlist da Conferência UMA 2022 aqui no YouTube. Então por hoje é isso, esta foi a edição especial do Promessa Notícias Conferência UMA 2022. Para mais informações você pode acessar o nosso site promessistas.org, acessar a playlist completa do evento que está aqui no YouTube, tem todas as pregações, as trilhas e muito mais. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Até semana que vem. Tchau!